galera! E aí, tudo bem? O Fala Jairinho está no ar e eu quero que você participe através do site www.falajairinho.com.br, através das nossas redes sociais, @Fala Jairinho, ou também através do YouTube, no Fala Jairinho, que é o nosso canal. Estou aqui com uma pessoa super especial, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, que é o Cid Torquato, que foi secretário municipal da pessoa com deficiência e também hoje é é CEO da Icon Libras. Seja bem-vindo, Cid Torquato. Fala, Jairinho. Bom, muito bom estar aqui com você. Né? Também você falou que gosta de mim, né? Eu também, a gente tem uma empatia grande desde que a gente se conheceu, né? Uma amizade fluida e você, né? Você é das pessoas aí que eu tenho como referência também, né? Tá trabalhando lá para beber, tem um trabalho legal, né? Com deficiência intelectual e outras, né? Então é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Cid. A verdade é recíproca. E para começar já o nosso assunto hoje é sobre tecnologia de acessibilidade, né? Na verdade, a acessibilidade digital. Como é essa história no Brasil? Como que você entrou nisso? Como você chegou, né, a trazer esse debate também para a pauta nacional? Queria que você falasse um pouquinho dessa história. O que que é? Tecnologia ou a acessibilidade digital? Então, eu tenho falado muito, trabalhado bastante para promover a acessibilidade digital, né? Eu digo que hoje em dia não existe nenhuma justificativa, nenhuma barreira legal, técnica, financeira ou moral para os sites, por exemplo, no ar, não estarem plenamente acessíveis. É muito fácil ter um site acessível, um aplicativo acessível. É só pensar desde sempre, né? Não fazer um negócio que não é acessível e depois querer consertar e não dá certo, mas já conceber o projeto pensando em acessibilidade. Infelizmente, muito pouca gente pensa em acessibilidade. O que passa pela cabeça das pessoas, né? Não só em questão de acessibilidade digital, sites, né? Mas você conceber projetos pensando no público em geral. Sim. E no público com deficiência também. Tá? Eu digo que as pessoas com deficiência são, por lei, nós temos prioridade em atendimento, mas na verdade nós somos os últimos da fila em termos de políticas públicas, em termos de atenção, né, de gestores públicos e de empresas privadas. Existe um estranhamento, um ranço, sei lá, preconceito, o capacitismo contra pessoas com deficiência. E falando assim, quer dizer, você fala, bom, será que é tudo isso? É tudo isso, sim. Né? Né, a exclusão que a gente vê na sociedade aí, das pessoas com deficiência, né, a dificuldade para tudo, né, na escola, no transporte, isso é fruto de preconceito, isso é fruto dessa visão de que pessoas com deficiência são incapazes. Uhum. Então, a visão de que eles têm que estar meio segregados, excluídos, como sempre foi. Começou a mudar isso agora, no século XX. Né? Mas antes a política era da segregação. Infelizmente, isso se reflete até hoje, né? Na questão dos sites não acessíveis. Segundo estudos feitos aí no mercado por pessoas competentes, sérias, em torno menos de 1% dos sites em operação no Brasil são plenamente acessíveis. Menos de 1%. Então é muito fácil, né, ser acessível. Então, não tem justificativa, é algo que a gente tem que batalhar, porque hoje, você viu, nós estamos em plena sociedade da informação. Né? O trabalho digital, né, site, você está conectado, é fundamental para a vida de qualquer pessoa. Né? Às vezes até mais do que a acessibilidade física, arquitetônica, né? Ou, né, como importância, né, relevância no mundo de hoje. Então, eu tenho trabalhado bastante em prol da acessibilidade digital, né? Como secretário, fiz muita coisa, agora continuo militando, né, nessa causa institucional, né? Mas
estamos vendo, a gente está vendo avanços. Pensando um pouco assim, de que com o advento da internet, como você bem colocou, e enfim, quando essa tecnologia ela chega ao país, a gente fala que a questão da acessibilidade, como você bem colocou, não é só por conta da pessoa com deficiência, né? É a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa que é semi-analfabeta, por exemplo, ela poder ter condição de poder ter palavras mais simples, por exemplo, né? Ou de ter um site, por exemplo, que possa ter uma maior facilidade quando a pessoa, de repente, ela vai manusear, né? Fora isso, por exemplo, eu gostaria de saber qual é o impacto com relação a isso quando a pessoa ela não tem um site, uma empresa, ela não tem, melhor dizendo, uma empresa ela não tem um site adaptado. Não sei se você entendeu. Entendi. Olha, a gente está num momento muito interessante, eu acho que da história humana, né? Porque a gente está discutindo muito a questão da diversidade, né? Ah, Em todos os níveis. De novo, a pessoa com deficiência às vezes nem aparece. Aparece a questão de pretos, a questão de raça, a questão de gênero, e pessoa com deficiência às vezes não é nem lembrada, né? Então, essa discussão é bastante rica e ela tem gerado também resultados, né? Você me perguntou, no caso, o que acontece, né, o que fazer se você se depara com um site não acessível. sim. A gente tem, talvez, as legislações, das legislações sobre acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência mais avançadas do mundo, né? A LBI, e o fato da gente ter absorvido a Convenção da ONU como em um status constitucional, isso faz com que o Brasil esteja na vanguarda da questão da acessibilidade em termos legais. Mas o que acontece hoje? Essas leis não foram regulamentadas. Desde o Marco Civil da Internet, que tem previsão de que os sites têm que ser acessíveis, não tem regulamentação. A LBI não tem regulamentação com relação a isso e várias outras questões. Então, nós temos uma discussão grande de como regulamentar a LBI. Porque é o seguinte, uma lei promulgada, né, ela, em geral, ela precisa de regulamentação. Um decreto, normalmente decreto, no caso federal, do presidente da República, regulamentando aquelas normas que, sem a regulamentação, você não consegue aplicá-las. Tá. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo específico de acessibilidade digital. Artigo 63 da LBI. Eu não vou lembrar o texto, né, ipsis literis aqui, mas o que ele fala? Que todos os sites em operação no Brasil têm que ser acessíveis de acordo ou seguindo normas e melhores práticas nacionais e internacionais. Eu não gosto dessa redação. Acho que ela podia ser mais simples e só remeter a normas nacionais. Tá. Sem essa norma nacional, você não consegue regulamentar. Porque, sabe, como é que você vai dizer? Você precisa apontar para alguma norma dizendo, olha, nós vamos seguir aquele padrão. Aquilo que está escrito ali é o que eu considero, o que a lei considera acessibilidade digital. Entendi. Isso não aconteceu ainda. Então, na prática, melhor, na teoria, é uma lei dormente, é um artigo dormente, que sem a regulamentação não dá, então precisa dela. Por um lado, a gente está trabalhando junto à BNT para criar as normas brasileiras de acessibilidade. Tá. A acessibilidade em aplicativos já foi editada no final do ano passado. Sim. A gente lançou isso em dezembro. Agora nós estamos trabalhando na norma de acessibilidade digital para sites. Tá. Então, é uma questão absolutamente fundamental. Com ela na mão, nós vamos conseguir regulamentar a LBI e aí vai ficar muito mais fácil para a pessoa com deficiência, para as suas entidades, ou seja, para quem não encontrar acessibilidade em algum site, poder tomar alguma atitude.
hoje, né, a previsão legal de que né, o padrão é X ou é Y, Sim. né, não dá para cobrar. Entendi. Na teoria. Agora, assim, tipo, para um cidadão comum, e eu, por exemplo, que não entendo tanto de tecnologia, né? Quando a gente fala de regulamentação, quando você fala, a gente tá vendo, a gente. São os diversos segmentos, são grupos, é uma comissão, Não. porque isso perpassa pelo Congresso Nacional. Aí eu imagino que nos estados e nos municípios, pelas suas câmaras, né? A Câmara Estadual, a Câmara Municipal. Como é que é feita essa discussão? Como que o cidadão comum ele pode, de repente, ir lá, dar sua contribuição com relação a essa normatização ou regulamentação da LBI, por exemplo, nesse Bom, artigo? as normas brasileiras, elas são criadas no âmbito da ABNT. Tá, Existem né, outras instituições também, em outros segmentos, mas o que interessa para a gente aqui é a ABNT. tá, Então, no âmbito da ABNT, que nós criamos a norma brasileira de acessibilidade. tá. Né? Então, as reuniões né, de confecção dessa norma são abertas ao público. Ah, olha que legal. Né? E hoje, quem que participa? Sociedade civil, algumas instituições, Certo. especialistas em acessibilidade digital, né? Tem Técnicos. muita gente militante né, que gosta da causa e participa, né? E pessoas de empresas, ou seja, a gente tem um leque, pessoas com deficiência, um leque grande de representatividade da sociedade civil confeccionando essas normas. Tá, isso dentro da BNT. Tá. Dentro da BNT. Tá. Aí, a partir daí, o que pode acontecer? Eu não sei se você lembra, quando eu era secretário municipal, eu criei o selo de acessibilidade digital lembro. da CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, da Prefeitura de São Paulo. Que legal. Criei porque é importante você ter um selo. Sim. À medida que meu projeto agora ficando pronto, a gente já está trabalhando numa certificação usando a norma que já existe, que é a norma brasileira que a gente criou, Norma Brasileira de Acessibilidade Digital em Aplicativos. Sim. Certo? E a norma, essa norma que está sendo confeccionada, que é a norma de sites, Sim. né, ela ficando pronta, a ideia é que a própria BNT, com a gente, né, esse mesmo grupo, crie certificações, selos dentro da BNT. Entendi. Então, é que eu não consegui fazer isso quando eu estava saindo da prefeitura, porque a minha relação com a BNT foi no final da gestão e eu não caiu essa ficha. Mas a ideia é que a BNT talvez absorva Legal. esse selo, né, porque ela é uma entidade muito mais preparada para fazer certificações. A Prefeitura de São Paulo, embora, né, com grande a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a CPA, embora tenha gente muito interessada no assunto, Sim. não tem braço, não tem estrutura para fazer com esse selo o que ele tem que ser feito, vender para as empresas e tudo mais. Então, não tem esse corpo. Então, o ideal seria que ou se extinguisse o selo da prefeitura e começa um novo, que é o da BNT, ou que esse selo da prefeitura, de alguma forma, migrasse para a BNT e a BNT viraria, né, a entidade certificadora, né, de sites, aplicativos e por aí vai. Ah, legal. E me fala uma coisa assim, esse selo, por exemplo, que é destinado para as empresas, para as organizações, enfim, para os sites, né, serem regulamentado, seria uma forma, um incentivo de fazer com que essas ferramentas sejam, né, normatizadas, e com a ABNT, com a norma que foi determinada pela ABNT, o site, a empresa, ela adapta a isso. Na verdade, é criar uma regra de como... É o padrão. O padrão, isso. Padrão. Então, todo mundo tem... a lei, a regulamentação tem que dizer... prefeitos do artigo 63 da LBI, né, o padrão a ser utilizado no Brasil com relação à acessibilidade digital em sites é a NBR, não tem número agora ainda,
A de aplicativos é NBR 17060, mas está faltando, nós não temos hoje nenhuma lei, nem a LBI só fala de site, Entendi. ela não fala de aplicativos. Por analogia, talvez na regulamentação dê para colocar a questão dos aplicativos também, não sei, talvez não. Nosso direito aqui é muito formal, é sempre o que está escrito, é muito difícil você ampliar um pouco. Então, né, a gente está ansioso para ver essa nova norma né, ser editada, Sim. né, porque eu acho que ela vai ter uma grande contribuição para o desenvolvimento da acessibilidade digital em sites no Brasil. Entendi. O Ministério Público vai ter uma ferramenta para cobrar né, das empresas e governos acessibilidade, né? E o mercado vai ter um padrão já estabelecido, hoje não tem. Certo. Então é muito importante, esse processo inteiro é muito importante para que no futuro próximo, espero, a gente tenha mais e mais sites acessíveis. E essa discussão no Brasil, ela começa a partir de quando? E qual era o cenário? Qual foi o que desencadeou isso, né? A partir, por exemplo, foi a partir da criação da LBI? Foi um pouco antes? Foi antes. Eu não lembro não tenho o timeline aqui exato na minha memória, mas isso vem, por exemplo, a LBI de 2015, entrou em vigor em 2016, Tá. no Marco Civil da Internet é 2014, mas desde sempre que houve internet, se começou a discussão sobre acessibilidade na internet. Essa discussão está dentro do contexto da inclusão digital, Tá. né, em termos amplos. Certo. Certo? Inclusão digital não quer dizer, fazer com que todo mundo consiga usar essas ferramentas tão importantes. Então, e o grande promotor né, da acessibilidade digital no mundo é uma organização chamada W3C, Tá. World Wide Web Consortium. Ele é uma organização global, sem fins lucrativos, tem uma certa ligação com uma outra entidade global chamada ICANN. O ICANN é a autoridade global em domínios. Então, por exemplo, aqui a gente tem o NIC-BR, o Comitê Gestor da Internet, que cuidam dessas questões, do .com.br, Tá. e a ICANN é a organização mundial que organiza isso em todos os países. Tá. Então, por exemplo, o .ar na Argentina, .tu em Tuvalu, e por aí vai. Entendi. Certo? Ela que, em alguma medida, patrocina o W3C, e o W3C ele cria recomendações para que depois, no âmbito dos países, virem normas. Tá. Então, é esse mais ou menos. E aqui a gente tem uma representação do W3C que funciona exatamente no NIC-BR, que é o órgão de apoio ao Comitê Gestor da Internet e que cuida da internet brasileira. Entendi. Agora, na sua fala, apesar de toda essa questão global, enfim, tem uma coisa que me chamou a atenção sobre essa que você lembrou, né, aliás, me lembrou, e eu acho ainda que é uma realidade essa questão da inclusão digital, né? Por exemplo, a pandemia ela foi um exemplo disso, né? Eu acho que tem até a ver com essa questão também da acessibilidade, né? Muita gente perdeu, por exemplo, a educação perdeu muito, né? Muitas pessoas que trabalhavam perderam muito justamente porque não tinham acesso a uma internet de qualidade, não tinha acesso a equipamentos, essa coisa toda. Aí quando se traz essa questão, por exemplo, da acessibilidade, isso só reforça que existe um fosso social aí, né, que acaba distanciando as pessoas do acesso a essas tecnologias. Sem dúvida, né? Em algum momento no passado, não sei quem falou, que nós somos a Belíndia, né? Metade não, um pouquinho Bélgica e um montão Índia. Nossa. Então, é muito triste saber que tem muita gente
que está alijada, né, de poder se conectar a esse mundo que nós temos acesso, por exemplo, né, com os nossos celulares ou tablets ou computadores. E tem muita gente que não tem acesso. Tem muita gente que até tem celular, mas não tem smartphone. Então, eles não conseguem né, ter acesso, de fato, né, a essa sociedade da informação que a gente vive hoje. Né? Sem informação, é muito difícil viver nos tempos atuais. Então, a questão da inclusão digital, de forma geral, especificamente a inclusão digital de pessoas com deficiência, que precisam, muitas vezes, de recursos extras, específicos, para poderem né, acessar a internet, navegar, usar o hardware que eles estão usando para acessar. Então, isso, no caso da pessoa com deficiência, nós temos ainda uma questão mais complexa, né, porque muitas vezes você precisa de tecnologias assistivas para que permitam esse acesso. Então, por exemplo, o cego precisa de um leitor de tela, que é um software né, que tem os gratuitos, os pagos, caros. Né? O surdo, ele precisa hoje em dia que tenha, como na Prefeitura de São Paulo, eu deixei todos os sites da Prefeitura acessíveis, com selo, mais de 95% de aderência às normas, a norma federal, no caso o EMAG. Né? Mas, né? Ou seja, temos que aumentar o número de sites que são acessíveis para que mais pessoas com deficiência... eu estava falando, o surdo, né, muita gente pensa, poxa, mas tem português, para que outro recurso? O surdo que usa a língua de sinais, né, a gente fala, o surdo que usa Libras, o surdo sinalizante, em geral, não sabe português. Então, ele não tem condições de navegar num site como a gente faz. Então, hoje em dia, é importante que os sites tenham aquele avatar para leitura de texto. Aquele avatar não serve para muita coisa, é super interessante, mas ele é muito útil para leitura de texto. Então, e agora, o que está surgindo também como uma demanda crescente aí no mercado e um uso cada vez mais amplo por empresas, ou seja, melhor, representando, está ainda incipiente, mas crescendo, é o atendimento em Libras por videochamada, que é o que eu faço hoje. Tá? Então, por exemplo, no site, você está navegando no site da Tokyo Marine, que é uma cliente nossa. Lá tem um botão, você clica no botão, aparece um intérprete de Libras na tela, e ele pergunta, né, ele já tem um script na tela, que sabe que é um cliente da Tokyo Marine, né, e o surdo ali, né, um cliente surdo, ele vai dizer em Libras, olha, eu quero saber da minha policy, ou sei lá, qualquer operação, né, qualquer transação, e o nosso intérprete vai intermediar né, esse contato com o call center da empresa, no caso da Tokyo Marine, eu estava dizendo. Então, né, isso é muito importante, está crescendo isso. Até 4 anos atrás não tinha isso. Quando você falava em acessibilidade digital, você pensava só em cegos. Né? De novo, né, que precisam do leitor de tela, precisam navegar, ter uma arquitetura acessível, porque o cego navega pelo teclado, apertando, em geral, a tecla Tab. Então, você tem que ter uma arquitetura e talvez mais importante, porque hoje as grandes plataformas onde se constroem os sites são acessíveis, descrição de imagens, você sabe disso. Idealmente, nos sites e aplicativos, você vai navegando, quando cai numa imagem, na própria... ali onde vai o código, entra o código, em geral, em números, você tira aquilo e bota uma descrição de imagem. Então, foto de uma pessoa jogando bola na praia, sei lá. Então, essas são, assim, pinceladas muito rápidas, as questões hoje mais relevantes com relação à acessibilidade digital. Entendi.
Existe hoje, por exemplo, serviços públicos, bom, deve haver várias consultorias que acabam ajudando as empresas a fazerem isso, né? A adaptar os seus sites. Mas, à medida que não se tem essa regulamentação, é o momento dessas empresas procurarem, é, é necessário, existe uma lei que obriga, por exemplo, que os sites eles sejam, por exemplo, adaptados hoje? A LBI, bom, A L- eu posso contratar um jurista e pedir para ele fazer um parecer para mim, Uhum. dizendo que a acessibilidade digital já é obrigatória. Tá. Porque você tem que pensar, a partir da Constituição, que diz que, né, os direitos são iguais para todos, então isso leva, né, por tabela a você pensar, bom, todo mundo tem que se comunicar com todo mundo. Uhum. Então, né, a partir desse raciocínio, se uma empresa não está se comunicando com o público A ou o público B, ele é passível né, de alguma sanção ou de, pelo menos, ser questionado sobre isso, Uhum. certo? Mas, explicitamente na lei, está no Marco Civil da Internet e na LBI. Tá. Os dois ainda não foram regulamentados. Uhum. Então, eu estava continuando, né, o raciocínio que eu comecei lá atrás. Não. Em teoria, né, você não pode exercer esse direito. Eu sou de uma outra visão. Eu estou até procurando um espaços para fazer isso, Uhum. ver se eu consigo questionar, mesmo sem regulamentação, levar essa questão para judicializar. Uhum. Então, eu encontrar, eu não posso fazer isso em pessoa física, mas encontrar um site que não seja acessível, encontrar uma entidade, ou uma pessoa física, mas uma entidade talvez seja melhor, que entre com uma ação contra aquela empresa, Tá. e daí a gente vai conseguir, mesmo sem a regulamentação, ou seja, melhor, a gente vai regulamentar a lei, a LBI, com jurisprudência. Entendi. Uhum. Né? Não esperar vir um decreto que faz 7 anos aí que a gente está esperando vir, não aparece. Uhum. Foi assim nos Estados Unidos, em grande medida. Em 91, olha como eles estão adiantados né, em comparação com a gente. Nossa grande lei de pessoa com deficiência, né, de direitos das pessoas com deficiência, entrou em vigor em 2016, Sim. Uhum. certo? Uhum. 2016. O ADA, né, o American Disability Act, é de 91. Olha só. Uhum. Né? E é uma lei que inspirou, né, legislações aí no mundo inteiro, e a própria Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência tem grande inspiração na ADA, né? Uhum. ADA, American Disability Act. Uhum. E lá também não houve regulamentação, Uhum. mas eles estão muito mais preparados para isso. O que aconteceu? Eles começaram a judicializar. Tá. Então, a regulamentação acabou vindo por jurisprudência. Uhum. Isso quer dizer o quê? Vai lá, eu entro com uma ação contra uma empresa falando que o site dela não é acessível e exigindo que seja. Né? O juiz tem que decidir, né, provavelmente a favor disso, e ele vai ter que estabelecer ali um padrão para que aquilo pode ser até por sugestão do próprio demandante. Tá. E Uhum. com isso gera jurisprudência para outros casos similares. Isso não está sendo muito exercitado aqui no Brasil ainda, infelizmente. E nem os artigos que eu gostaria de ver, Uhum. nem os artigos da LBI que criam novos delitos penais. Por exemplo, discriminação é crime. Então, será que se eu tenho um restaurante e eu tenho uma escadaria na frente dele e eu não tenho rampa, será que esse cara esse dono de restaurante, pode ser acusado de discriminação por não ter acessibilidade e assim alijar um grande público do seu restaurante? Então, essas são questões que estão aí no ar, né? Eu estou estudando um pouco isso, né, para ver se a gente consegue avançar, mas né, ou seja, quem viver verá. Ainda tem um tempinho aí para ver o que acontece. Eu tive uma experiência lá onde eu trabalho, né? Eu estava auxiliando uma pessoa que é surda para fazer uma universidade, né?
ela estava na cota, né, de pessoas com deficiência e ela não conseguiu concluir, né, a inscrição, ela não conseguiu entrar no curso, porque o site ele não era acessível, as pessoas que ali atendiam não eram preparadas para poder, né, atendê-lo, e ele acabou perdendo o curso. E era um curso justamente, né, de língua portuguesa, né, Libras, né. Então, eu imagino quanto outros serviços, além da universidade, banco, até mesmo uma consulta médica que a pessoa queira, né, o quanto que isso é difícil, dificultoso, né, para uma pessoa, por exemplo, que uma pessoa com deficiência, né. Sem dúvida, Então né? parece que e muitas vezes, assim, né, a tecnologia ela te obriga, né, você é o aspas, né, você vive no mundo tecnológico, né, você não tem muitos serviços hoje, por exemplo, você vai ao banco, você mesmo opera lá o caixa eletrônico, se o caixa eletrônico, por exemplo, não for acessível, se o site, né, as imagens ali, o visor não for acessível, dificilmente a pessoa com deficiência, né, Podemos, né? vai conseguir usar. Bom, né, isso mostra, né, dá uma ideia de quanto ainda as pessoas com deficiência estão fora Uhum. do sistema. Só para dar um número aqui, para vocês sentirem, né, o tamanho da defasagem e da exclusão. Uhum. O Brasil tem mais ou menos umas 55 milhões, 60 milhões de pessoas com emprego formal com carteira assinada. Tá. Fora, né, o dono de empresa, assim, carteira assinada são mais ou menos 55 milhões de pessoas. Olha só. O Brasil deve ter hoje cerca de 20 milhões de pessoas com deficiência. Uhum. Sabe quantas pessoas com deficiência têm uma carteira assinada, ou seja, têm um emprego formal? Sei lá, 500.000, 600.000, Menos de 450 mil olha só. pessoas. Uhum. Olha o tamanho do buraco entre, né, entre uma população e outra. Sim. O nível, dá para sentir o nível de exclusão. Lógico, como eu disse, você vão ter empresários, você tem empresários com deficiência, empreendedores com deficiência, né, gente, mas em geral nós estamos falando de trabalho informal, né, Sim. pessoa, e eu sempre digo que o cruzamento, acho que mais cruel hoje que a gente tem socialmente, em termos sociais aí, é deficiência e pobreza, Sim. deficiência e miséria. Uhum. Então, né, eu quando era secretário, eu rodei muito na periferia Nossa. e vi muito, né, muita gente que eu queria ajudar e não conseguia, não tinha mecanismo para ajudar. Uhum. Gente que não consegue sair de casa, né, gente que, Isso mesmo. ou seja, gente que está trancada em casa, gente que está recebendo violência moral, física, Sim. né, o tempo inteiro. Gente que tem, com deficiência, que tem lá, recebe seu BPC, Sim. e esse BPC é usado pelos parentes, né, a pessoa, né, então é muito triste, né, a gente não tem muitas vezes a dimensão, né, do fosso, Uhum. né, onde, né, boa parte das pessoas com deficiência ainda se encontram. A gente surfa outras ondas, né, ondas talvez mais, falando em termos de deficiência, né, as coisas estão mais resolvidas Sim. no nossa, onde onde a gente vive, onde a gente passa, na nossa seara, Uhum. né, mas conheci coisas muito cruéis, né, e que a gente tem que tentar vencer, ultrapassar, porque é uma vergonha, é uma vergonha. Você falar uma coisa muito interessante, porque, depende inclusive, né, do local da prateleira onde você está, né. Porque a pessoa que tem, sei lá, uma vida um pouco, melhor, uma vida econômica mais abastada, né, ela tem recursos inclusive que dá condições, né, para que a pessoa ela tenha um melhor desenvolvimento, né, enquanto outras pessoas, né, que estão nas classes mais baixas, né, em situações de vulnerabilidade, elas acabam tendo mais problemas, né, muito mais problemas. E isso é uma coisa que também, né, leva-nos a pensar que a internet não é um mito dizer que a internet e que os meios de tecnologia todo mundo tem acesso, né, não tem.